Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao curso de como implantar grupos de audição através do Novo Testamento. Muito bem, a partir de agora você ficará com meu amigo e parceiro, pastor Luiz Walter, que nos trará uma série de 22 temas relacionados ao curso que você está fazendo. E ao final deste curso você estará preparado para montar ou para implantar os grupos de audição. Uma boa aula. Fica agora com o pastor Luiz Walter. Graça e paz, eu sou Luiz Walter e você está fazendo comigo o treinamento de como abrir o grupo de audição do Novo Testamento. Nesta aula nós vamos ver a parte 1, que é a importância da tradição oral da Bíblia. É muito importante essa lição para nós aprendermos. Vou começar lendo o Salmo 78, de 1 a 4. Na verdade, o Salmo ele é uma grande canção. O Salmo é um hino, é um cântico. E nesse Salmo vem toda a história do povo de Israel em forma de cântico. As pessoas não tinham, basicamente, elas sabiam todo esse Salmo cantando. Assim como você conhece uma música, você sabe e você canta essa música, né? Olha só o que diz aí, Salmo 78, de 1 a 4. Meu povo, ouça meus ensinamentos, ouça as palavras da minha boca. Vou abrir a minha boca com uma parábola. Vou dizer coisas escondidas, coisas antigas, coisas que ouvimos e conhecemos, coisas que nossos ancestrais nos contaram. Não vamos escondê-los de seus descendentes. Vamos dizer à próxima geração os feitos louváveis do Senhor, seu poder e as maravilhas que ele fez. Veja bem que nesse salmo o salmista está dizendo que ele não vai deixar a próxima geração sem saber de tudo aquilo que havia acontecido na história do povo judeu. E ele resolve fazer isso através de uma música, através de um canto, onde ele vai narrar os acontecimentos históricos. Isso então fala um pouco sobre a tradição oral das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Nós temos o querigma. O querigma é uma palavra que vem do grego, que significa a palavra falada, o som, a voz. E o katibe é do hebraico, que significa a palavra que está registrada, escrita. E a palavra pregada, muitas vezes, ela precede a palavra escrita. Antes de colocar no papel alguma coisa, aquilo já havia sido dito, já havia sido falado, já havia sido pregado. Depois é que vem o registro daquela verdade. A criação e o recebimento do som iniciam a jornada da vida de uma pessoa ao nascer. Veja que interessante, quando a pessoa nasce, o primeiro sentido que é colocado ali, que é em contato com o mundo, é a audição. Ela começa a ouvir as coisas. A criança, quando ela nasce, ela já começa a ouvir. E normalmente também a audição, ou seja, ouvir, é não apenas o início, mas também o fim, o último sentido que uma pessoa perde antes da morte. Nós podemos dizer então que a oralidade, ou seja, o ouvir, a narrativa, formam o tecido básico do aprendizado de uma pessoa. A pessoa aprende basicamente desde que nasce até morrer, ela aprende ouvindo. Isso é muito importante. E nós queremos agora mostrar e falar um pouquinho sobre a Bíblia. A palavra de Deus, ela foi registrada no escrito, mas grande parte do próprio registro bíblico, da história da Bíblia, foi registrado em forma de história, em forma de narrativa, ou seja, coisas que já estavam sendo contadas, narradas, que as pessoas conheciam aquelas histórias, elas foram registradas por escrito. Então, por exemplo, no Velho Testamento você lê os livros históricos, a história do povo de Israel, o próprio Gênesis, tudo que aconteceu, a história de José e assim por diante, são registros históricos. E no próprio livro de Atos, no Novo Testamento, os Evangelhos, o livro de Atos, são coisas que acontecem, são narrativas, são contos. E é quase certo que as formas iniciais desses contos, dessas narrativas, desses acontecimentos, eles já existiam antes de ser registrado, como histórias orais
que eram passadas de geração para geração, e mais tarde, então, é que essas histórias elas foram comprometidas com a escrita, ou seja, definidas numa forma textual, mas antes de serem escritas, elas já eram narradas, contadas, cantadas e recontadas, né? Nós notamos que a Bíblia, ela está escrita, só que ela, na própria Bíblia, ela tem uma inclusão deliberada do oral, né? Você vê aí nesse texto, nesse salmo, que Moisés ele quer ensinar ao povo as verdades através de o quê? De um poema, que depois esse poema era cantado. Por quê? Porque através do poema cantado, as pessoas iam se lembrar daquilo que Deus havia feito. Ou seja, era uma forma da distribuição oral das Escrituras, de maneira que as pessoas podiam memorizar os feitos do Senhor, quem Ele era, o seu caráter e tudo aquilo que Ele havia realizado, e as pessoas então louvavam ao Senhor pelos seus feitos. Os próprios textos bíblicos, eles foram colocados de uma maneira que quem escreveu sabia que eles seriam lidos, eles teriam uma representação oral, eles seriam lidos para grandes grupos de pessoas. Isso aí nós sabemos que as pessoas escreviam já pensando que aqueles textos seriam escritos. Por exemplo, aí em Colossenses, no capítulo 4, versículo 6, nós percebemos que Paulo, quando escreveu a carta aos Colossenses, ele diz: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Percebe então que mesmo quando a Bíblia está registrada, os autores sabiam que elas seriam lidas, e era assim que acontecia então a distribuição e o conhecimento da palavra de Deus. Nas Escrituras tem essa perspectiva oral. As próprias poemas dos Salmos são representados com instrumentos específicos para serem cantados. Dessa maneira, a Bíblia era falada, era cantada, era memorizada. Se você analisar, bem mais de 60% dos escritos bíblicos registrados, eles são narrativas dramáticas, que foram contadas e recontadas ao longo das gerações como histórias transformadoras, que elas estavam destinadas a ser, mas eram coisas contadas através de poesias, de histórias, de livros históricos, de narrativas, e as pessoas ouviam e repassavam de geração em geração, né? E as cartas do Novo Testamento eram compartilhadas por todos, cada um tinha uma cópia e ficava em casa lendo e estudando, né? Elas eram levadas para determinada cidade e de maneira pública alguém lia e os demais ali ouviam, né? Nós sabemos que o mundo do Novo Testamento ele era, de maneira geral, alfabetizado, né? Por exemplo, um menino judeu, com 7 anos, ele já sabia o hebraico, já sabia o básico, com 12 anos já havia memorizado. Só que apesar de ser um povo letrado, ele também era um povo oral, porque as pessoas não tinham a facilidade que hoje se tem de ler, de escrever, de ter materiais. Então os pergaminhos, eles se limitavam a alguns exemplares, muitas vezes apenas um por cidade, e ficavam nas sinagogas, não tinha cada um em casa a sua biblioteca, né, o seu notebook, o seu caderno, né? O conhecimento da pessoa, ele era dado mais por forma oral, e a quantidade de coisas que a pessoa aprendia não estava ali registrada no tamanho da biblioteca dela, né? Mas sim, elas eram ouvidas, e através do ouvido caíam no coração e eram guardadas no coração. Então o povo que fala, ouve a minha palavra, ouve, pela repetição, aquele aguardado. Então a Bíblia não era carregada em um volume debaixo do braço. A Bíblia da pessoa, a Bíblia dela é aquilo que ela havia aprendido e guardado no coração. Então nós vemos que as histórias e as verdades, elas eram transmitidas oralmente e reproduzidas também oralmente. As pessoas recontavam aquela história. Você percebe que no Novo Testamento, apesar de não ter a escrita, de não ter um impresso, o Evangelho se espalhou por todo o Império Romano, né? Naquela época as pessoas não tinham livros em casa, não tinham computadores, né? Então, mas mesmo assim, apesar de não ter
essa facilidade da escrita, apenas aquilo que as pessoas ouviam nas sinagogas e contavam e recontavam, as pessoas espalhavam. Então a Bíblia tem essa tradição, era só depois de muitos anos, já no final do primeiro século, é que aquelas histórias foram registradas em livros, escritos os evangelhos, com o resumo daquelas histórias que eram contadas e registradas no papel. Mais de 90% da população daquela época não conseguia ler ou escrever em outros idiomas, mas mesmo sem conseguir ler e escrever e ter literatura, mesmo assim o evangelho foi passado por todos os povos, espalhou-se pelo mundo todo e o evangelho foi pregado. Então é muito importante nós entendermos a parte oral da Bíblia. Nós vamos avançar nesse conhecimento e procurar entender essa cultura da oralidade, de quem consegue aprender ouvindo, guardar no coração ouvindo e transmitir ouvindo, e aquilo que nós vamos estar aprendendo na próxima aula, eu conto com você.